Nós vamos conversar com o prefeito do município de Jundiaí, Luiz Fernando, e eu gostaria de saber do senhor, seja muito bem-vindo, sobre as medidas adotadas no seu município para conter o avanço do coronavírus. Muito obrigado por sua participação, prefeito Luiz Fernando. Obrigado. Muito obrigado você. Quero te dar um bom dia, agradecê-lo pelo espaço para nós conversarmos um pouco sobre as medidas que estão sendo tomadas aqui na cidade já há algum tempo. Nós fizemos a opção muito clara aqui em Jundiaí, desde o início dessa grande crise, de dialogar com absoluta transparência com a sociedade e tomar medidas que fossem, inclusive, antecipadas no que diz respeito ao isolamento social. Nós temos uma proximidade muito grande com Campinas e com São Paulo. E esta nossa proximidade desses dois grandes centros nos fez aqui antecipar as medidas de isolamento social para conter exatamente essa crise e o crescimento do volume de pessoas contaminadas em um curto espaço de tempo. Então, medidas foram tomadas na cidade com uma antecedência, inclusive a outras cidades, ao próprio governo do estado de São Paulo, que decretou o isolamento social 48 horas depois do que nós já havíamos decretado aqui na cidade de Jundiaí, o isolamento social, porque percebíamos claramente que, por orientação da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde e especialmente por um ótimo comitê de enfrentamento criado pelo governo do estado, que está sob o comando do Dr. Davi Wippe, afastado desses últimos dias em razão do seu problema pessoal de saúde, mas era quem nós estávamos aqui limitando as nossas informações para poder, com base técnica, tomar as melhores providências em benefício do cidadão aqui de Jundiaí e, consequentemente, do estado de São Paulo. Então, as medidas aqui foram tomadas com uma certa antecedência, exatamente preservando a saúde e o sistema de saúde da nossa comunidade. Nós conversamos há pouco com o seu colega, o prefeito da cidade de Itupeva, e ele nos relatou uma situação que também tem acontecido em outros municípios. São os comerciantes que insistem em levantar as portas na tentativa de incrementar o orçamento e o faturamento em meio a essa pandemia. Ele comentou conosco que a Guarda Metropolitana está destacada também para vistoriar situações desse tipo. Qual é o cenário da cidade de Jundiaí, um município muito importante da região, é um município com muitos habitantes e também um comércio muito desenvolvido? As pessoas têm aderido ao chamamento das autoridades, especialmente do governador João Dória, ou alguns comerciantes insistem em desrespeitar a determinação? Veja, nós temos aqui a absoluta minoria que ainda entende que deve confrontar uma circunstância que não é somente do governo do estado, do Ministério da Saúde, é uma circunstância que envolve, inclusive, a própria orientação da Organização Mundial da Saúde. Nós temos sido aqui enérgicos nas medidas no sentido de combater exatamente a proliferação da doença na nossa cidade e temos atuado com o objetivo claro de sensibilizá-los de que, nesse momento, não é interessante a abertura dos comércios, porque não só o comerciante se frustrará com o volume de pessoas na rua, como ele também colocará outras pessoas em risco, já que o volume de pessoas que são assintomáticas e podem necessariamente transmitir a doença estará circulando caso esta medida não seja respeitada. Mas aqui, para informar, Daniel, a você e toda a sua audiência, no último sábado, nós reunimos o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, nos reunimos com o presidente da Ciesp, com o presidente do Sindicato dos Comerciários, os Sincomerciários, nos reunimos com o presidente da CDL, que é o Centro de Dirigentes Lojistas aqui da cidade, nos reunimos com o presidente da Conte e também com o representante da Associação de Bares e Restaurantes, além do presidente da Federação Paulista dos Metalúrgicos, que também aqui da cidade é e foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Nos reunimos com o objetivo de conscientizá-los, no sentido de que é importante dar satisfação ao seu associado, é importante dar satisfação àquele que pressiona pela abertura do seu comércio, porque entende que economicamente os reflexos disso serão trágicos,
mas nós apresentamos, inclusive, medidas em que nós podemos confortar minimamente esses comerciantes e que a Prefeitura também estará trabalhando para evitar um maior problema do que já existe em termos de comércios fechados na cidade. Nós trabalhamos aqui sempre na ótica, Daniel, da conciliação, buscando conscientizar e sempre com exemplos que já foram dados no mundo como um todo. Não há centro de comércio, centro de turismo mais reconhecido no mundo como um todo do que Nova York. E olha a circunstância em que está Nova York hoje pela manhã. Se você pegar no campo da Europa, se pegar no continente europeu, aquilo que aconteceu com as campanhas que foram promovidas de que, por exemplo, Milão não podia parar e quais as consequências. Hoje, pela manhã, inclusive, nós já vimos estudos onde o isolamento social ele impactou economicamente, ninguém pode dizer que não impacta economicamente, impacta muito. Mas o desrespeito ao isolamento social e o crescente número de casos tem um impacto ainda maior no cenário econômico. Então, basta perceber que se nós hoje estivéssemos com as escolas da rede municipal, no nosso caso aqui, abertas, mais de 92% dos familiares não teriam confiança em mandar os seus filhos para a escola. Ou seja, por mais que seja necessário que nós venhamos, em determinado momento, a flexibilizar esse isolamento social, é necessário que essa flexibilização ela venha associada ao controle da taxa e ao controle do aumento de casos de coronavírus em todas as cidades. Você falou com o prefeito Marcão Mac de Itupeva, meu colega prefeito, uma pessoa muito querida e muito respeitada aqui da nossa região, e ele está atuando com essa mesma dinâmica da preservação, nesse momento, do sistema público de saúde e depois, ou melhor, em convergência, concomitantemente a essa preservação do ambiente da saúde pública, do sistema público de saúde aqui da nossa região, nós vamos também encontrar medidas para poder socorrer esses comerciantes que serão afetados, já estão sendo afetados pela crise. Nós não podemos ter insensibilidade com relação também aos efeitos econômicos que geram um absoluto tumulto na vida pessoal, na vida empresarial, na vida deste comerciante. Mas nós, primeiro, temos que observar com critérios que não são de natureza nem política e nem partidária, são critérios de natureza técnica. Nesta reunião, Daniel, que nós fizemos aqui em Jundiaí, com todos esses setores que eu já me referi, da indústria, do comércio, dos serviços, do terceiro setor, nós trouxemos infectologistas, especialmente um infectologista, que é o doutor Marco Aurélio, trouxemos a doutora Maria do Carmo, que é da Vigilância Epidemiológica, a Fáuzia, da Vigilância Sanitária, o gestor de saúde, para explicar sobre a ótica técnica. E se nós queremos aplaudir, se nós queremos homenagear os nossos profissionais da saúde, a melhor forma de homenageá-los nesse momento é ouvi-los. E todos eles têm dito unanimemente de que o isolamento social é, nesse momento, a maior homenagem que nós podemos fazer aos servidores da saúde do nosso Brasil. Não só a saúde pública e a privada. Nós temos percebido claramente que, através desses profissionais, nós vamos encontrar a solução para os problemas de saúde. E nós, aqui na Prefeitura Municipal, nós temos tomado providências que o amparo a esses profissionais da saúde seja, primeiro, ouvindo-os, dando a chance de eles se manifestarem. Por isso, eu entendo que as determinações desse momento, elas devem fugir do crivo e da natureza política e partidária para que a gente encontre respaldo na área técnica. É a Organização Mundial da Saúde, é o ministro da Saúde, é o secretário de Estado da Saúde, é o secretário do município da Saúde que tem dito para a sociedade qual é o melhor caminho. E nós, prefeitos, que não somos médicos, somos aqui o porta-voz. Eu sou o porta-voz exatamente destas medidas que os técnicos têm encontrado como melhores medidas para a saúde pública. Agora, não dá para afastar também da Prefeitura a discussão dos efeitos econômicos, porque esses efeitos existem, esses efeitos são graves, nós sabemos disso, mas é importante que nós venhamos a enfrentá-los com vida e com saúde, e não enfrentar esses desafios econômicos contando caixões e mortos nas nossas cidades. Bom dia, prefeito. Aqui é a Tayana, tudo bem?
Tudo bem, Tayana, e você? Tudo certo. Prefeito, eu acho importante a gente atualizar aí o nosso público, né? Como está a situação aí de Jundiaí? Já tem números de confirmados? Como que a cidade está se preparando aí, essa parte da saúde, para receber possíveis infectados? Que tomara que não sejam em números altos, mas pode acontecer. Como que está essa parte da saúde? Como que você está preparando aí toda a estrutura da saúde aí da cidade? Nós estamos preparando essa estrutura aqui, observando os leitos existentes nos nossos hospitais. Desde o início desse trabalho, nós buscamos trazer os hospitais públicos e privados para uma mesma mesa. Nós fizemos a primeira reunião desse comitê de enfrentamento ao coronavírus há 2 semanas atrás, já com o objetivo de unificar a todos nesta mesma discussão. Então, setor público e privado primeiro trabalhando juntos. Segundo exercício que nós fizemos, identificação de leitos que são leitos de UTI, sejam eles da rede pública ou privada, identificação daqueles leitos que são leitos de enfermagem, todos esses existentes, públicos e privados, para que já no segundo instante, e já fizemos isso, contabilizássemos a nossa capacidade de expansão de leitos, sejam leitos de enfermaria ou sejam leitos de UTI. Fizemos todo um diagnóstico na nossa rede local com relação à quantidade de respiradores, com relação à estrutura física, com relação a algo que é extremamente importante que nós viemos dizer ao nosso cidadão: recursos humanos, gente para poder trabalhar no enfrentamento a esta epidemia, os nossos profissionais da saúde. Nós fizemos todo um dimensionamento. Então, hoje a cidade tem um preparo para poder receber, no caso de contaminação com necessidade de UTI, até 2% de contaminados. Nós não temos condições de receber a mais. E o que estamos fazendo para poder receber a mais, caso o pior aconteça? Dimensionando essa ampliação, entregando para o governo do Estado, especialmente na figura do vice-governador Rodrigo Garcia e do secretário do Desenvolvimento Regional, que é o Marco Violi, todo o diagnóstico da nossa rede. Nós estamos visitando, inclusive, outros espaços que poderiam agregar a este hospital de campanha, se eventualmente for necessário em Jundiaí. Nós buscamos o apoio já, semana passada, do Exército Brasileiro. Aqui em Jundiaí nós temos o 12º GAC, que é um grupo de artilharia e campanha que estaria apto a depender dos recursos humanos que viéssemos oferecer na área da saúde, a poder acolher também uma parcela dessa população. Neste momento, o que eu determino aqui à nossa equipe? Que nós façamos todos os investimentos que são necessários para a preservação das vidas, mas que nós façamos esses investimentos com base na racionalidade do uso do recurso público. Então, se nós precisamos economizar, racionalizar, nesse momento nós vamos potencializar espaços existentes, nós vamos ampliar os nossos leitos de UTI e também leitos de enfermaria, com o objetivo de acolher esse paciente e, eventualmente, se a estrutura que nós estamos montando, que é uma grande estrutura, uma forte estrutura, nós percebemos que ela não dará conta, aí sim nós vamos passar para o último estágio, que seria a construção de um hospital de campanha aqui na nossa cidade. E isso eu digo último estágio, porque eu tenho muitos leitos, inclusive em hospitais particulares, que podem, nesse momento, socorrer as pessoas. Então, nós vamos utilizar a estrutura existente, nós vamos ampliar a estrutura existente, olhar para cada um dos equipamentos que nós possamos fazer ali um leito de UTI, ou leito de uma semi-intensiva, ou até mesmo leitos de enfermaria, utilizar todo o existente para racionalizar e depois, naturalmente, se tivermos necessidade, rapidamente já temos espaço, já temos local, já temos estrutura para poder montar rapidamente um equipamento que venha com o objetivo de salvar vidas e preservar a nossa população. 12:12, estamos conversando com o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando, que faz uma radiografia e um raio-x da situação do coronavírus no município que é dirigido por ele e também quais são as perspectivas no enfrentamento à Covid-19. Prefeito, o chefe do executivo de Itupeva, Marcão Marque, que o senhor bem conhece, falou da integração dos prefeitos aí da região. E eu entendo que a situação do senhor é uma situação
complicada, mas extremamente importante, porque são muitos os municípios que integram a região de Jundiaí. Louveira, Itatiba, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, tem aqueles municípios que fazem fronteira com Jundiaí, como Cabreúva, Itupeva, Cajamar, Franco da Rocha, Pirapora do Bom Jesus, enfim. Naturalmente, esses municípios com menos recursos, numa emergência, naturalmente, eles pegam o telefone e ligam para o senhor. Como o município de Jundiaí prevê amparar e ajudar os municípios vizinhos caso a situação se agrave? Bom, Daniel, essa é uma ótima pergunta para que o cidadão compreenda que o sistema público de saúde ele tem áreas referenciadas. Aqui em Jundiaí, quando nós fazemos planejamento para o Covid, para o coronavírus, nós estamos fazendo planejamento com base numa população de 815 mil habitantes que tem como serviço referenciado os hospitais em Jundiaí. É muito importante essa sua fala, porque no estado de São Paulo, especialmente, onde há um modelo de organização administrativa que ele é descentralizado, mas focado nas aglomerações urbanas e nos aglomerados urbanos, e que a cidade sede se prepare. É o que nós estamos fazendo aqui. Jundiaí, eu presido um comitê, eu presido a aglomeração urbana de Jundiaí, que envolve 7 municípios. Jundiaí, Itupeva, Louveira, Cabreúva, a cidade de Jarinu, a cidade de Louveira e a cidade de Itupeva. São as 7 cidades que compõem o Campo Limpo Paulista. São as 7 cidades que compõem o nosso aglomerado. Por ordem, para a gente não deixar nenhuma falha para o nosso telespectador e ouvinte. Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Louveira e Cabreúva, elas são referenciadas para Jundiaí. Então, por isso, o estudo é feito com cada uma das cidades. Quem coordena esse estudo lá em Itupeva, por determinação do prefeito Marco Marques, do Marcão, é o Alexandre Mustafa, o vice-prefeito. O Alexandre já fez, a semana passada, uma identificação de leitos que nós temos em Itupeva, uma identificação com possibilidade de ampliação desses leitos, quantitativo de respiradores que a cidade tem, quantitativo de equipamentos que a cidade tem para, eventualmente, auxiliar no contexto da crise. Mas o referenciamento destas 7 cidades são os hospitais de referência do município de Jundiaí. Por isso a importância de, há 2 semanas atrás, quando pela primeira vez, recebemos os 7 prefeitos para poder tratar desta crise, nós tomamos medidas conjuntas, medidas que são associadas, porque o reflexo da atitude em um município do aglomerado urbano é no sistema de saúde de Jundiaí. E nós precisamos ter essa compreensão de como o sistema funciona. Ele é um sistema. Eu tenho aqui em Jundiaí, por exemplo, sob a minha administração, 2 dos maiores hospitais da cidade, o Hospital São Vicente e o Hospital Universitário. Nós temos o Hospital Regional, que eu quero fazer um agradecimento ao seu responsável, chamado Dr. Adolfo, que tem dado todo o suporte para nós, por delegação e autorização da DRS7, que é a nossa divisão responsável pela saúde aqui na nossa região, e com amparo total do vice-governador e também do nosso secretário de Desenvolvimento Regional aqui para a nossa cidade. Então, o que nós estamos fazendo, Daniel? Exatamente essa sua reflexão. Nós precisamos atuar conjuntamente, porque os reflexos do atendimento eles serão em todas as cidades, inclusive em Jundiaí, para efeitos de UTI. E se você buscar, Daniel, esta mesma análise para aquele que não é SUS dependente, para aquele que tem o plano de saúde, aquele que tem a saúde suplementar, a lógica é a mesma. Porque ele tem um convênio na empresa que ele trabalha, por exemplo, em Várzea Paulista, mas a referência hospitalar deste convênio não é a cidade de Várzea Paulista, e sim a cidade de Jundiaí, porque o hospital está aqui. Então, as atitudes conjuntas, as atitudes pensadas de modo regionalizado, as atitudes pensadas por aqueles que mais conhecem os municípios, que são os seus prefeitos, os seus vereadores, as autoridades que estão constituídas por estes para tomar conta, por exemplo, do sistema de saúde, estas pessoas precisam ser ouvidas, estas pessoas precisam ser, de fato, aqui respaldadas, porque a circunstância, ao final do dia, é a circunstância em que o prefeito é responsável pela sua população. Por isso, nós aqui tomamos providências que, inclusive, foram anteriores
ao do próprio governo do Estado e bem anteriores ao que o próprio governo federal vem nos últimos dias esclarecendo para nós. Por quê? Porque eu tenho um entendimento mais claro. Eu sei quantos respiradores a minha cidade tem, os hospitais públicos têm. Eu sei, nesse momento, quantos respiradores o sistema privado tem. Eu sei quantos leitos nós temos. Eu sei quantos leitos de UTI, leitos de enfermaria, quantos profissionais nós temos, quantos são esses profissionais que nós necessariamente podemos perder durante a guerra, porque eles também poderão se contaminar. Veja que, recentemente, o grande hospital sírio-libanês, uma referência em medicina para toda a América Latina, recentemente deu um dado de afastamento de alguns colaboradores, porque também se contaminaram com o coronavírus. Então, toda essa circunstância, todo esse arranjo, em termos técnicos, é o que nós estamos fazendo aqui com o objetivo de minimizar o sofrimento da população. Associado a isso, o princípio claro de que a economia também deve ser considerada. Nós não podemos deixar aqueles pequenos comerciantes ou os comerciantes, de uma forma geral, desamparados. Então, é o princípio do atingir imediatamente a boa construção de um sistema de saúde para poder suportar esses efeitos. Ao mesmo tempo, um comitê foi instituído sob a ótica dos efeitos da crise econômica, está sob o comando de um gestor público conhecido do Estado também, chamado José Antônio Parimós, que é ele o responsável, assim como o responsável também pela área de comunicação, que inclusive me acompanha nessa entrevista, que é o Tiago Maia, para esclarecimentos e transparência da informação com a comunidade. Aqui nós pautamos em 3 princípios. Primeiro princípio, saúde pública. Como vamos preservar a saúde pública no nosso município? Segundo ataque, área econômica. Como nós vamos associar a economia, como nós vamos agir economicamente. O terceiro ponto, que é o que você, Daniel, faz parte, você, nesse momento, informa, que é a comunicação, a decodificação da informação para o cidadão que está nos ouvindo através do princípio da transparência e da responsabilidade das informações que são prestadas. Esse é o tripé que nós usamos aqui em Jundiaí, já partindo hoje para o 17º dia de encontros para este enfrentamento. Nós iniciamos no dia 13 as nossas reuniões para atenção a este caso e desde o dia 13 temos tomado providências em cima de providências para minimizar os efeitos para a nossa comunidade jundiaiense, a comunidade da aglomeração urbana de Jundiaí e assim ajudando o Estado de São Paulo e o Brasil a enfrentar essa que é uma das mais graves crises que a nossa República já enfrentou. 12h21, informações e reflexões importantes trazidas pelo Luiz Fernando. Ele é prefeito de Jundiaí. Prefeito, olha só, gostei muito dessa entrevista. Continue firme no enfrentamento ao coronavírus. Parabéns pelo trabalho. Estamos aqui sempre com os nossos programas e telejornais abertos para que o senhor possa contribuir com a gente, viu? Muito obrigado e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os moradores de Jundiaí e também para os cidadãos da região de Jundiaí e para toda a população do estado de São Paulo. Uma mensagem de otimismo de que nós vamos passar e enfrentar essa crise com toda a responsabilidade, que essa não é uma crise que se enfrenta a partir de confrontos entre grupos políticos, essa crise se enfrenta com a oitiva de técnicos e com a valorização dos nossos profissionais da saúde pública no estado de São Paulo e aqui especialmente na minha região. Uma mensagem de que nós trabalhamos aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, para encontrar os melhores caminhos. Primeiramente, para evitar o caos e o colapso no sistema de saúde, associado a isso, reforçando a importância da observação pelos prefeitos, da intervenção para a melhoria no ambiente econômico, que será necessário nesse instante, e o princípio da transparência na informação, da informação para o nosso cidadão, na publicação de dados para o nosso cidadão. Cumprimentar a TV Alesp, Rádio Alesp, eu já estive aí nesta casa e tenho muita felicidade, porque este equipamento que você hoje dirige, Daniel, junto com todo o seu grupo, é um equipamento que informa, é um equipamento que dá luz à sociedade, dá direção à sociedade que nós devemos seguir. Vamos nos manter no isolamento social nesses próximos dias, especialmente até a data da edição do decreto estadual, para que a gente possa, durante a semana, refletir se esses casos diminuíram
e em eles diminuindo, temos a chance de poder retomar a nossa vida gradativamente ao normal. Esse é o meu desejo, esse é o meu interesse em poder promover uma discussão saudável. Eu agradeço muito a você pelo espaço, agradeço muito a você por ter dado a chance de nós falarmos um pouco aqui dessa entrada do interior do estado a partir de Jundiaí para toda a sua audiência. Muito obrigado, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, e nesse momento tenho certeza também que se preocupa por vocês estarem diariamente trabalhando em benefício do coletivo. Muito obrigado, tenham uma ótima tarde para você, eu continuo aqui no comitê à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Muito obrigado pelo espaço. Conversamos com o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando. Muito obrigado por sua participação e volte mais vezes aqui ao Jornal da Lespe. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Daniel.